agradecer a diretoria pelo convite, né? Como o cara estava falando, eu sou ex-aluno da CONAPEC, eu fiz veterinário em Botucatu, isso aqui é uma foto de 2014, esse é o último curso que eu participei, vocês devem estar reconhecendo algumas figuras aí, alguns ícones da CONAPEC aí, aqui está eu aqui na época que eu tinha cabelo ainda, e em 2014 foi o meu ano de conclusão eu fiz o meu estágio de conclusão de curso em 2014, né? Então, eu fiz metade do meu estágio de conclusão de curso no Brasil, e durante março, né, o curso, eu conheci o professor Cliff Lamb aqui, né? E o professor Cliff Lamb me chamou para fazer um estágio na Universidade da Flórida. Então, em 2014, no segundo semestre de 2014, eu fui fazer o estágio de conclusão de curso na Universidade da Flórida, eu fiz o meu estágio lá, e também fiz o professor Cliff Lamb acabou me chamando para fazer o meu mestrado lá também, né? Então, eu fiz o meu mestrado na Universidade da Flórida também, em produção animal. O pessoal da CONAPEC está bem familiarizado, né, com a Universidade da Flórida. Então, a Universidade da Flórida, a gente tem um campus em Gainesville, né, Flórida. No sul, a gente tem uma estação experimental que vai bastante gente aí da CONAPEC, lá onde fica o professor Felipe Muriel, que é ex-aluno da CONAPEC também. Mas eu não fiquei em Ona nem em Gainesville, eu fiquei em Mariana, que é mais na região oeste do estado. E era lá nessa estação que o professor Cliff Lamb trabalhava, isso em 2014, né? Em 2015 eu comecei o mestrado, terminei no final de 2016, 2017 comecei o doutorado na Flórida, daí o Cliff recebeu uma oferta de emprego da Texas A&M University, então ele mudou, né, da Flórida para Texas A&M, a gente ficava em College Station, né, a cidade, na região sudeste do estado do Texas, tem professor ex-CONAPEC lá também, o Reinaldo Cook está lá, né, e eu fiz o meu doutorado lá, na Texas A&M também, sobre a supervisão do Cliff Lamb. No meu mestrado, o meu foco foi mais em produção animal, mas o doutorado, o foco do meu doutorado foi mais na área de fisiologia, né, e na parte da biologia reprodutiva e desenvolvimento fetal em gado de corte. Eu terminei meu doutorado em 2019, e no final de 2019, né, em dezembro, em janeiro de 2020, eu comecei na Geórgia, na Universidade da Geórgia. Aqui na Geórgia, a gente está no município Athens, né, onde fica o campus. Agora eu estou no campus, e eu estou numa posição aqui na Geórgia que eu trabalho predominantemente com extensão, mas eu também trabalho com pesquisa, bastante pesquisa aplicada, e eu também leciono, né, eu dou aula de bovinocultura de corte aqui na Universidade da Geórgia. O estado da Geórgia é um estado bem interessante, localizado aqui nessa região sudoeste dos Estados Unidos, e mais ou menos 90% das fazendas, né, de pecuária de corte aqui na Geórgia, elas são fazendas de cria. Então, para alguém que nem eu, sou fisiologista da reprodução, veterinário, né, por treinamento, é um estado perfeito, né, então tem bastante vaca no estado da Geórgia, e a Geórgia em si, ela está meio que num lugar único aqui, porque a gente, na região norte do estado, é uma região que chega a fazer um pouco mais de frio, enquanto a região do sul é relativamente quente para os Estados Unidos, né, a gente está bem pertinho da Flórida. Então, a gente tem tanto uma produção mais extensiva aqui na região sul do estado, o pessoal utilizando bastante gado zebu, né, a gente, inclusive, tem uns experimentos trabalhando com um protocolo de sincronização à base de GNRH em gado zebu aqui, na região sul do estado. E conforme a gente vai indo mais para o norte, a gente acaba aumentando a porcentagem de sangue taurino no gado, né? Então, aqui no norte, predominantemente gado britânico no norte do estado, um sistema completamente diferente de produção. Então, a gente consegue ter um pouco desses dois cenários aqui no estado da Geórgia, que é muito legal, assim, do ponto de vista de pesquisa e extensão. Mas hoje eu vou estar falando de eficiência no sistema de recria, né? Então, só para ter um contexto, eu vou focar principalmente em compartilhar as experiências que a gente tem aqui dos Estados Unidos, né? Dos nossos sistemas de recria aqui, o que a gente tem feito do ponto de vista de recomendação para o produtor, o porquê dessas recomendações que a gente faz para o produtor. Talvez no final, quando a gente abrir para a pergunta, a gente pode debater um pouco dessas diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil, por que a gente faz algumas coisas diferentes aqui do que a gente faria no Brasil. Tá joia?
Antes de eu começar a falar de recria de novilha, acho que é interessante dar um contexto, né, no cenário atual da pecuária nos Estados Unidos, entender um pouco as tendências, né, da pecuária americana. Esses aqui são os dados que eu compilei aqui da FAO, né, então, aqui na esquerda, nesse gráfico, a gente tem o número de animais abatidos no eixo Y aqui, né, representado por essa linha branca, e aqui a gente tem a quantidade de carne produzida, né. Do jeito que eu dividi esses dados, eu peguei uma média de cada uma das décadas, entre 1960 até a década de 2010, ou seja, entre 2010 e 2020. O que você pode ver nesse gráfico aqui é que teve uma diminuição considerável, né, no número de animais que a gente está batendo aqui nos Estados Unidos. Essa diminuição, do ponto de vista da média por década, entre 1960 até a década de 2010, 2020, foi de 16%, ou seja, a gente reduziu em 16% o número de animais que estão sendo abatidos aqui nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que a gente reduziu o rebanho, ou o número de animais abatidos em 16%, a gente conseguiu aumentar a produção em 30%, né? Então, é muito interessante esse cenário que a gente está diminuindo o número de animais e, ao mesmo tempo, aumentando significativamente, né, a quantidade de carne que a gente está botando no mercado. Aqui nesse gráfico na direita é uma das possíveis explicações, né? Claro que essas mudanças, esse aumento de eficiência produzindo mais com menos, tem vindo por implementação de tecnologia, né? Grande parte disso é no setor de confinamento, setor altamente tecnificado nos Estados Unidos, mas também a parte de melhoramento genético, né? Implementação de tecnologia reprodutiva no setor da cria. Esse gráfico aqui a gente tem o peso médio da carcaça por quilograma animal, organizado de uma maneira bem parecida, né, de acordo com as diferentes décadas. Vocês podem ver que nos últimos dos anos 60 até os anos 2010, 2020, né, essa década, aqui eu estou colocando 2010, mas é do ano de 2010 até 2020, a gente teve um aumento médio no peso de carcaça de 50%. Ou seja, cada um animal que a gente abate hoje nos Estados Unidos, a gente tinha que abater 1,5 para produzir a mesma quantidade de carne em 1960. Ou seja, a gente tem essa mudança dinâmica, né, na característica do gado. Agora, se a gente aplica esse conceito na fazenda de cria, né, a gente tem visto um aumento significativo, né, do tamanho da vaca. Isso é, inclusive, uma preocupação agora, a gente pode discutir conforme a gente for conversando na palestra. A vacada está mais pesada aqui nos Estados Unidos, mas não só isso, né, a gente tem que mudar um pouco nossas práticas do ponto de vista de nutrição, maneira de pastagem, para se adequar a esses animais que têm maior demanda nutricional, né, do ponto de vista produtivo, né, porque esses animais estão realmente produzindo mais. E nesse contexto de alta eficiência, né, é uma coisa que está bem claro, e isso quem fala é a pessoa que é mais inteligente que eu, né, que entende mais por essas tendências da indústria da carne aqui nos Estados Unidos que eu, mas existe esse conceito que a tendência é que o número de vacas, né, pelo menos o rebanho de fêmeas, vai continuar diminuindo aqui nos Estados Unidos, né. E como eu mostrei para vocês, a gente tem aumentado significativamente o tamanho da carcaça, mas a perspectiva é que no futuro próximo a gente atinja um platô aqui nos Estados Unidos, né? Ou seja, vai chegar um momento que a gente não vai poder aumentar mais o tamanho de carcaça, né? Porque isso acaba virando um desafio, né, do ponto de vista de processamento dessa carcaça na planta frigorífica, e tem uns outros fatores que também influenciam nesse aspecto do tamanho da carcaça. Então vai chegar um momento que a gente vai ter um platô. Mas, apesar de a gente estar diminuindo o número de vacas e estar provavelmente chegando num platô com relação ao tamanho, né, da carcaça, a gente sabe que vai continuar tendo um aumento na demanda, né, não só de quantidade, mas também de qualidade de carne sendo produzida aqui nos Estados Unidos, né. A gente tem umas tendências muito legais de qualidade, o aumento na qualidade de carcaça tem melhorado muito nos últimos 15, 20 anos. Então, quando a gente pensa nisso, né, e eu, como zoologista da reprodução, tenho que puxar a sardinha para o meu lado, eu acho que boa parte do aumento da eficiência na produção de carne nos Estados Unidos vai vir do setor de cria, né. Então, a gente precisa começar a focar, mudando para frente, pensando no futuro próximo da pecuária, a gente já tem focado nisso, né, nas últimas décadas também, é aumentar a produção do quilograma de bezerro por vaca dentro do rebanho aqui nos Estados Unidos, né. Nesse contexto, a importância da recria é fundamental, né? Quando a gente pensa no gado de recria dentro da nossa fazenda, a gente está falando dos animais que têm o melhor mérito genético, né? Partindo do pressuposto que a gente está usando genética melhoradora no nosso rebanho, né? Não só isso, o que a gente faz na recria tem um impacto a longo prazo na fertilidade do nosso rebanho, então eu vou mostrar esses dados para vocês aqui no contexto da pecuária americana.
E também é uma categoria que tem um custo relativamente alto de produção, né? E quando você pensa no retorno desse investimento inicial que você está tendo numa novilha, esse retorno é relativamente demorado, né? Então, demora para a novilha pagar a conta da recria. Os experimentos, os estudos do pessoal que trabalha na área de economia aqui, sugere que dentro do nosso sistema aqui, demora mais ou menos uns 4 bezerros para essa novilha começar a se pagar por completa, né? O que é bem desafiador. Então, a gente tem que maximizar, né, esse processo de recria para otimizar a fertilidade. Uma coisa que eu tento falar bastante, e não só eu, como outras pessoas aqui que trabalham na área de extensão, o Vitor bate bastante nessa tecla também, é essa mudança do nosso conceito atual de eficiência reprodutiva, né? A gente tende a pensar em eficiência reprodutiva como um aumento da taxa de prenhez, né, porque a gente quer produzir mais bezerro, e no cenário ideal a gente quer fazer isso no menor custo possível, né, pensando em eficiência do sistema. Mas a gente está mudando essa definição, e eu percebo que tem gente falando disso também bastante no Brasil, né, quando a gente pensa em eficiência reprodutiva, a gente tem que passar a pensar não somente no número de bezerros que a gente está produzindo, mas também quando a gente está produzindo esses bezerros, né? Quando a gente está emprenhando essas matrizes, né? Porque isso vai ultimamente influenciar na qualidade do bezerro que a gente vai estar produzindo. E no cenário ideal, a gente quer fazer isso com o menor custo possível, ou seja, o timing da concepção é muito importante aqui no nosso sistema dos Estados Unidos também, né? Então, eu queria compartilhar uns dados do USDA, do professor Bob Cushman, com vocês, onde ele avaliou a produtividade das fêmeas de acordo com a data, durante a vida inteira produtiva da fêmea, de acordo com a data da primeira aparição. Ou seja, o que ele fez nesse experimento? Ele foi lá, pegou os dados de produção das fêmeas das fazendas experimentais do USDA, e ele dividiu essas fêmeas em 3 grupos, de acordo com o período que elas pariram como primípara, né? Ou seja, quando elas estiveram no primeiro parto da vida produtiva delas. Ele dividiu as novilhas em três períodos. Então, o período 1 eram as novilhas que pariram nos primeiros 21 dias da estação de parição. O período 2 era o período das novilhas que pariram entre o dia 22 e o dia 42 da estação de parição, ou seja, no segundo intervalo de 21 dias. E o período 3 são as novilhas que pariram depois do dia 42 da estação de parição. E só para você ter uma ideia, isso aqui ele está falando de fazendo estação de monta curta, entre 70 a 80 dias de estação de monta. Bom, então, quando ele avaliou a taxa de prenhez final dessas vacas, né, durante as diferentes estações de montas, então aqui no eixo X a gente tem estação de monta, variando da segunda estação de monta, ou seja, a estação de monta como secundípara aqui, até a 9ª estação de monta. E aqui no eixo Y a gente tem a taxa de prenhez, né? E aqui a gente tem os grupos diferentes, os diferentes períodos de parição. Lembrando que esses períodos de parição são períodos de parição como primípara, né? Eles só levaram isso em consideração quando eles estavam apartando ou separando a performance dessas novilhas, dessas fêmeas. O que vocês podem ver aqui nessa figura é que tem um aumento significativo na porcentagem de vaca prenha no final da estação de monta, nas primeiras 5 estações de monta, ou seja, nos próximos 5 anos, depois que a novilha teve o primeiro parto, o timing que ela teve esse primeiro parto vai influenciar na taxa de prenhez dela. E o motivo disso muito provavelmente está relacionado ao fato muito provavelmente não, está relacionado ao fato dessas novilhas que parem antes, né, como primípara, no nosso sistema de produção aqui, elas passam, uma maior proporção delas, elas vão estar ciclando no começo da estação de monta como primípara, né? Então, ela empenhou no começo da estação de monta como novilha, consequentemente, uma porcentagem maior dessas novilhas que emprenham cedo e parem cedo, elas vão estar ciclando no começo da estação de monta. E aqui, com o nosso gado daqui taurino, né, a gente consegue fazer um trabalho muito bom de emprenhar a vaca em anestro multípara. Mas as vacas primíparas, elas realmente sentem um anestro, né, do ponto de vista de protocolo de sincronização e ATF. Então, você pode ver que tem uma diminuição significativa na taxa de prenhez da primípara quando ela está em anestro. Quando a gente olha nas multíparas, a gente não vê essa mesma diferença. Ou seja, essas primíparas, elas realmente são mais sensíveis, né, ao balanço energético negativo, né, no pós-parto. Então, se a gente dá mais condição para essas primíparas e a gente dá um pouco mais de tempo, e, de novo, esse no contexto da pecuária daqui, né, a gente dá um pouco mais de tempo para elas se recuperarem, a
gente dá a condição para elas ganharem score, a gente tem uma maior proporção dessas primíparas ciclando e elas, consequentemente, emprenham melhor, né? Então, como a gente consegue fazer com uma maior porcentagem delas emprenha, é que a gente tem a longevidade dessas novilhas de acordo com a estação de parição. Então, você pode ver que as novilhas que pariram no período 1, como primíparas, uma maior proporção delas permaneceram no rebanho quando você compara com as novilhas que pariram no período 2 ou no período 3. Ou seja, porque os produtores aqui, e nesse experimento, né, do professor Bob Cushman, eles estavam descartando essas fêmeas que não emprenhavam, você acaba tendo uma maior porcentagem do seu rebanho sendo representado por essas novilhas que parem cedo. E não só isso, quando eles avaliaram a produção de bezerro dessas fêmeas, aqui a gente tem o peso ao desmama, né, no eixo Y, e aqui a gente tem a safra de bezerro durante a vida produtiva da vaca, né, então a gente tem a primeira safra de bezerro, segunda, até a nona safra de bezerro. E você pode ver que as novilhas que emprenharam no começo da estação de monta como novilha, depois está sendo recriada, e elas pariram no começo da estação de parição, elas desmamaram um bezerro mais velho, né? Esses bezerros são mais velhos e mais pesados ao desmame. E o que é interessante, que essa diferença não foi só observada no primeiro ano, né? Essa diferença se manteve pelos primeiros 6 bezerros. E o que é mais legal ainda é que, nesse contexto aqui, quando a gente soma essas diferenças entre os diferentes períodos de parição, né, e a diferença do peso ao desmama desses bezerros, essa diferença somada equivale a um bezerro a mais, ou seja, essa novilha que emprenha nos primeiros 21 dias da estação de monta e que pare nos primeiros 21 dias da estação de parição como primípara, ela vai produzir um bezerro a mais durante a vida produtiva comparado com as outras novilhas que parem mais tarde, né? Ou seja, do ponto de vista produtivo, isso é muito significativo, né? Então, meio que para resumir essa ideia, as novilhas que emprenham antes, elas têm melhor fertilidade nas estações subsequentes, elas também têm maior longevidade no rebanho, né, porque a gente diminui a taxa de descarte dessas novilhas que emprenham antes, e por consequência delas parirem antes, elas desmamarem bezerros mais velhos, elas acabam desmamando mais quilograma de bezerro por vaca, né, durante a vida produtiva. E como eu disse no último slide, essa diferença chega a equivaler a um bezerro inteiro desmamado durante a vida produtiva de uma fêmea. Ou seja, se a gente pensa em estratégia, né, de recria, e se a gente começa a pensar nos nossos objetivos do sistema de recria, uma das coisas que a gente tem que focar bastante é isso, né? A gente tem que não só focar em emprenhar essa novilha como novilha de reposição, mas emprenhá-las no começo da estação de monta. No cenário ideal, emprenhar o máximo de novilhas possíveis nos primeiros 21 dias de estação. Então, tá, Joel, eu quero ir lá e inseminar minhas novilhas o quanto antes possível, né? Inseminá-las o quanto antes, não, mas emprenhá-las o quanto antes, uma vez que a estação de monta começa, né? Mas qual é o principal fator que limita, né, a nossa habilidade de emprenhar essa novilha no começo da estação? E quando a gente olha, né, diversos trabalhos mostram que a puberdade é o principal fator limitante influenciando a porcentagem de novilhas que vão emprenhar nesses primeiros 21 dias de estação. Então, nesse contexto, a gente precisa pensar em estratégias para aumentar a proporção de novilhas que atingem a puberdade antes do começo da primeira estação de monta, né? Então, quando a gente pensa quais são os fatores que influenciam a porcentagem de novilha que vai estar púbere no começo da estação de monta, a gente tem vários fatores, né? Mas eu gosto de ranquear esses 3 que eu considero os principais, mas a gente sabe que tem outras coisas que influenciam a puberdade também. Mas idade, genética e nutrição provavelmente são os principais fatores influenciando a porcentagem de novilha que está chegando ciclando na nossa estação, né? Vale lembrar que aqui nos Estados Unidos, a grande maioria do rebanho, das nossas novilhas de oposição, elas estão sendo inseminadas entre 13 e 15 meses de idade, né? Com muitas poucas fazendas, dependendo da região que você está, inseminando novilha com 2 anos, né? Então, a gente está sempre focando em tentar emprenhar a novilha nesse cenário que seria a precocinha, né? E o que é interessante é que, para cada um desses fatores, a gente pode implementar uma estratégia de manejo para otimizar a resposta dessas novilhas, né? Então, do ponto de vista de idade, por exemplo, a gente pode ir lá e mudar a distribuição de parição, né? Então, a gente pode manejar a nossa fazenda, o nosso sistema de cria em si, de uma maneira que a gente consegue mudar a distribuição de parição e, consequentemente, aumentar a idade média das novilhas chegando em estação.
Então, por exemplo, esse aqui é um experimento de Nebraska, do professor Rick Funston, onde ele avaliou o efeito do período de nascimento. Ele usou a mesma abordagem que o Bob Cushman usou naquele outro experimento que eu te mostrei, mas, na verdade, aqui nesse experimento, ele estava olhando na idade da progênie, né, o data de nascimento da progênie. Ou seja, ele via a safra de bezerro, ele pegou a safra de bezerro da estação experimental e dividiu naqueles 3 meses períodos de 21 dias. Período 1, período 2, período 3, né. Ele avaliou a performance dessas novilhas de reposição de acordo com quando elas nasceram na estação de monta. Não quando elas pariram, quando elas nasceram. Então, quando a gente olha o ganho de peso pré-desmama, né, dessas novilhas, não faz diferença nenhuma. Nesse contexto dos Estados Unidos, se essas novilhas nasceram no primeiro, os 21 dias, no segundo intervalo de 21 dias ou no terceiro intervalo de 21 dias. Mas por causa dessas novilhas terem nascido antes, né, as novilhas do primeiro intervalo de parição, quando chega o momento do desmame, essas novilhas são mais pesadas, né. Não só isso, mesmo não ganhando mais peso entre o desmame, né, durante a fase de recria, quando elas chegam na estação, antes da estação de monta, elas são mais pesadas antes do começo da estação de monta, e por consequência disso, quando a gente avalia a porcentagem de novilha que está ciclando antes da estação de monta, as novilhas que nascem mais cedo são mais velhas, são mais pesadas, e uma maior proporção delas está ciclando. Por causa do fato de uma maior proporção delas estar ciclando, a taxa de prenhez delas, isso é a taxa de prenhez final, também é maior. Então, você pode ver que as novilhas que pariram nos primeiros 40 dias, que nasceram nos primeiros 40 dias de estação, a probabilidade de elas emprenharem na primeira estação de monta como precocinha também foi maior, né? E não só isso, quando eles avaliaram os dados de parição dessas novilhas como primípara, uma maior porcentagem dessas novilhas emprenharam cedo aqui e, consequentemente, pariram cedo. Ou seja, elas viraram aquelas novilhas que parem naquele intervalo inicial da estação de parição. Ou seja, essas são as novilhas que têm maior longevidade, né, e que produzem mais quilograma de bezerro. Ou seja, se a gente consegue aumentar a proporção das nossas fêmeas de reposição que estão nascendo no começo da estação de parição, a gente vai ter um aumento médio na idade dessas novilhas quando elas estão chegando em estação, um maior número dessas novilhas vão estar ciclando, e a gente, consequentemente, vai ter mais novilha emprenhando no começo da estação de monta. Então, é uma coisa que a gente tenta martelar bastante, né? E eu imagino que vocês aí já devem estar, ainda mais no Brasil, né? O Brasil é um país que tem feito muito bom uso de tecnologia reprodutiva, então já está na ponta da língua, né? Qual que é a tecnologia e do ponto de vista de manejo reprodutivo, o que a gente pode fazer, né? Para aumentar o número de fêmea ficando prenha no começo da estação de monta. E a resposta é usar manejo de reprodução intensivo com uso intensivo de ATF, né? Então, um estudo de caso clássico feito aqui na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, que mostrou esse conceito aqui, na realidade da região sudoeste dos Estados Unidos. Esse estudo foi liderado pelo Cliff Lamb e o Vitor, na verdade foi o aluno da pós-graduação que meio que compilou esses dados, né? O Vitor que vai apresentar essa semana, um pouco mais tarde. E que é interessante que ele fez, o Cliff, quando ele chegou, o Cliff ele era professor no Minnesota, né, no norte do país, ele mudou para a Flórida, ele chegou naquela estação experimental, e a estação experimental tinha uma estação de 120 dias, né, que fazia somente estação de monta com monta natural, né. Então, no curso de 5 anos, o Cliff fez uma utilização pesada de IATF, né, ele utilizou IATF, utilizou Resync, e todo ano ele ia lá e reduzia o comprimento da estação de monta de 10 a 15 dias, todo ano. Então, de 2007 até 2012, ele pegou uma estação que estava de 120 dias e diminuiu para 70 dias, né? E ele utilizou isso como uma prova de conceito, né, para mostrar para os produtores daquela região o poder, né, da IATF e do manejo de reprodução de manejo reprodutivo intensivo, né, reduzindo a estação de monta e o impacto que isso tem na produtividade do sistema de cria em geral, né? E uma das coisas mais interessantes que o Cliff mostrou nesse experimento, aqui a gente tem a porcentagem de vaca parida no eixo Y, tá joia? Aqui a gente tem o dia de parição no eixo X, e aqui cada uma dessas linhas representa um ano diferente, né? Uma safra diferente de bezerro, tá joia? Então, a gente pode ver aqui que no ano de 2017, basicamente o jeito que essa figura funciona, cada vez que 1% das vacas parem, né?
essa linha vai indo para cima, né? Então, conforme essas vacas vão parindo, essa linha, a porcentagem de vaca vai aumentando, né? A porcentagem de vaca parida vai aumentando. Então, se você reparar aqui de 2017, conforme eles foram reduzindo a estação de monta e utilizando mais sincronização e ATF, eles mudaram a distribuição de parição, e você pode ver que a curva de 2013, 2012 mudou bem para a esquerda aqui, né? Então, vamos supor, em 2017, para ter 80% das vacas parindo, demorava mais ou menos uns 110 dias, né? Naquela estação de monta de 120 dias. Quando ele mudou de 120 dias para 70 dias, né, a gente vê a linha de 2013 aqui, você pode ver que para 80% dessas novilhas, das fêmeas dessa fazenda, isso aqui é novilha e vaca, parirem, demorou mais ou menos uns 50 dias. Ou seja, eles aumentam significativamente o número de novilhas que estão sendo nascidas nos primeiros 20, 30 dias da estação de monta, 40 dias da estação de monta, da estação de parição. Ou seja, ele aumenta a proporção de novilha que está chegando mais velha na primeira estação de monta, que, consequentemente, a gente sabe que vai aumentar a fertilidade. Então, quando a gente olha o dado de fertilidade de rebanho, as tendências de fertilidade de rebanho, né, então aqui a gente tem o tamanho da estação de monta, você pode ver conforme eles vão diminuindo de 120 para 70 dias, ele vê um aumento na fertilidade, né, isso aqui é taxa de prenhez final. Então, ele vai de 80% a 86%, até 93% de taxa de prenhez final. Mostrando que, é claro, né, se a gente conseguir reduzir essa estação de monta, a gente, a longo prazo, a gente vai melhorando a eficiência reprodutiva, que para muita gente acaba sendo contraintuitivo, né, se às vezes a gente pensa que se a gente der mais chance para a vaca, ela vai emprenhar melhor. Mas a realidade é que se a gente começa a segurar a reposição, que nasceu cedo, que chega mais velha, a reposição vai emprenhar mais cedo e vai ter mais bezerro cedo nascendo, mais novilha que nasce cedo, né. Então, esse efeito dinâmico do manejo reprodutivo intensivo é muito importante. E uma alternativa que a gente usava, né, nessa estação em Mariana, na Flórida, que era muito interessante, as novilhas estavam expostas, né, uma vez que eles estabeleceram a estação de 70 dias, as novilhas eram expostas a um IATF, né, às vezes a gente fazia um round de inseminação, com cio de retorno, mas não era todo ano, geralmente era só repasse com touro, né. E o que a gente fazia, assim, como era um rebanho comercial, não era um rebanho de genética, a gente ia lá e fazia um ultrassom, em vez de fazer ultrassom no dia 30, a gente fazia ultrassom no dia 50. Quando a gente fazia esse ultrassom, a gente ia lá e identificava todas as novilhas que ficaram prenhas nos primeiros 21 dias da estação, né, 21, 25 dias de estação. A gente diferenciava as novilhas que foram prenhas de inseminação ou de repasse, e a gente identificava, né, essas novilhas que emprenharam cedo. E a gente usava essa informação para selecionar nossas novilhas de reposição, como um dos critérios, né? E era um critério que era realmente um dos fortes critérios para selecionar as novilhas de reposição, o que era muito interessante, porque, por mais que as novilhas continuavam em estação, né, e as novilhas ia ter novilha emprenhando aqui no final da estação de monta, a gente vendia essas novilhas, a gente produzia mais novilha de reposição prenha do que a gente realmente precisava para repor o rebanho, né, então a gente vendia novilha prenha, ou seja, a gente agregava valor para essas novilhas, né, às vezes novilhas que emprenharam mais tarde, e a gente segurava as novilhas que emprenharam cedo para utilizar como reposição. Lembrando que as novilhas que ficaram vazias também, né, a gente ou mandava elas para recria ou direto para o confinamento. Geralmente essas novilhas saíam daqui bem pesadas, a maioria delas iam direto para o confinamento. Então, só para resumir esse estudo de caso aqui, né, do professor Cliff Lamb, o recado, meio que em resumo, assim, é que a gente pode ativamente aumentar ou manejar nossas fêmeas, não só as novilhas, mas o rebanho inteiro, né, no sistema de cria, de uma maneira que a gente consegue aumentar a idade das novilhas que estão chegando, quando elas chegam no começo da estação de monta, né. E quando a gente aumenta a idade dessas novilhas, a gente faz isso pelo uso intensivo de ATF, né, e pela redução do tamanho da estação de monta. Eu sei que, na realidade do Brasil, isso aqui é um pouco mais desafiador, particularmente quando a gente fala de fazenda grande de cria, né, a logística fica bem desafiador você fazer uma estação de monta curta, assim, mas dentro da nossa realidade aqui nos Estados Unidos, que os produtores são geralmente menores, a gente consegue usar essa estratégia muito bem. E uma coisa para se considerar também é utilizar o dia do nascimento da novilha em rebanhos comerciais, né, não em rebanho de genética, mas em rebanhos comerciais como um dos critérios de seleção para a novilha de reposição.
E a gente usa essa informação do dia da concepção para identificar as novilhas com maior performance e agregar valor para as novilhas que emprenham, mas que talvez não encaixam no nosso sistema produtivo tão bem, né? Então, a gente vendendo elas como novilha prenha, a gente agrega mais valor do que vendendo elas como novilha de descarte para terminação. Então, uma estratégia muito efetiva aqui no sistema de cria aqui nos Estados Unidos, utilizar esse diagnóstico de gestação no dia 50 para selecionar nossas novilhas de reposição em rebanho comercial. Outro fator importante, né, do ponto de vista de puberdade, é a genética, né? E a gente também pode ativamente trabalhar com melhoramento genético. Geralmente a gente pensa em genética, geralmente comparando, né, zebuína com taurina, ou até mesmo a novilha F1, né, F1 Angus. A gente sabe que a novilha taurina vai entrar em puberdade mais cedo, né, que a novilha zebuína, e a novilha a F1, ou a novilha cruzada, né, zebu e taurina, ela geralmente fica no meio, né, entre a novilha taurina e a novilha zebuína. Mas não só isso, dentro da nossa realidade aqui, a gente também vê algumas diferenças entre raças britânicas e continentais, né? Então, tem bastante produtor que trabalha com Limousin ou Cimental Preto aqui nos Estados Unidos, né? E a gente vê que essas novilhas geralmente tendem a entrar em puberdade um pouco mais tarde. Não muito, mas um pouco mais tarde. E o que eu acho mais interessante do ponto de vista genético é que dentro de cada uma dessas raças, né, seja a gente trabalhando com raças taurinas ou raças zebuínas, a gente tem uma variação considerável entre os indivíduos, né? Ou seja, a gente pode, dentro de cada raça, implementar um critério de seleção intenso, né? Para idade à puberdade e realmente fazer mudança, né? E a gente vê isso, tem várias fazendas no Brasil agora que têm focado, né, em seleção de novilha para precocidade sexual e que tem tido bom resultado, né, na parte de seleção genética. E agora eu queria falar um pouco de nutrição, né? Então a gente falou de idade, falou de genética, vamos falar um pouco de nutrição agora e como a nutrição influencia a porcentagem de novilha que está chegando puber no começo da estação de monta. A recomendação tradicional aqui no nosso sistema de produção nos Estados Unidos é geralmente estabelecer uma meta de peso, né? E essa recomendação é feita... É geralmente feita para que 60% a 65% para que essas novilhas atinjam 65% do peso adulto estimado, né? Ou seja, se a gente tem uma vaca que a gente espera que ela tenha 485 quilos, se a média do peso da vacada de uma fazenda de 485 quilos, né, que aqui eles usam em pounds, seria 1.200 pounds, a gente calcula 65% disso e a gente estabelece isso como um peso-alvo, né? A gente quer chegar nesse peso aqui antes do começo da estação para garantir que o maior número possível de fêmeas estejam ciclando antes de começar a estação de monta. E o que a gente vê nos dados dos experimentos que a gente faz a campo é que se a gente usa essa recomendação com novilha Angus, uma novilha predominantemente britânica, que 85%, às vezes até 90% dessas novilhas estão ciclando antes da estação de monta. Conforme a gente aumenta a influência zebuína nessas novilhas, e a gente tem bastante isso aqui na região sudeste dos Estados Unidos, a gente começa a ter uma diminuição na porcentagem de novilha que está ciclando no começo da estação. E uma das estratégias que a gente usa a campo, né, os técnicos de campo usam bastante, o pessoal trabalhando com IATF, é o score de trato reprodutivo. Então, basicamente, o score de trato reprodutivo ele é feito por palpação ou por ultrassonografia, né, e do ponto de... de uma maneira simplificada aqui para eu explicar, esse score varia de 1 a 5, né, com 1 sendo a novilha que que está menos próxima de atingir a puberdade, e 5 sendo uma novilha que já atingiu a puberdade, né. Então, por via da palpação ou ultrassom, a gente vai fazer a avaliação de estrutura ovariana e avaliação das características do útero, e daí a gente dá esse score para as novilhas, né. E o que é interessante é que quando você pega dado de pesquisa baseada nesse score de trato reprodutivo, eles mostram claramente que esse score funciona, né? Então, aqui a gente tem a taxa de prenhez, aqui a gente tem a performance de bezerra, né, de novilhas de reposição, de acordo com o score de trato reprodutivo. Então, você pode ver que a prenhez na inseminação, ou seja, no começo da estação de monta, aumenta gradativamente conforme a gente aumenta o score de trato reprodutivo, lembrando que o score de trato reprodutivo 1 é a novilha mais imatura, score de trato reprodutivo 5
é a novilha que já entrou em puberdade, né? Então, conforme a gente aumenta esse score, a gente aumenta a taxa de prenhez no começo da estação, mas não só no começo da estação, isso também é verdade para o final da estação. A taxa de prenhez final também é maior nas novilhas que têm o maior score de extrato reprodutivo. Não só isso, essas novilhas, porque elas emprenham mais cedo, elas parem mais cedo, elas mamam bezerro mais pesada, mas nesse experimento aqui, eles, na verdade, comparam essas novilhas com um primípara também, né? E o que é muito interessante é que eles mostram que conforme você aumenta o score de extrato reprodutivo, você vê um aumento na taxa de prenhez na inseminação das primíparas. Ou seja, o jeito que a gente está manejando as nossas novilhas aqui, para elas entrarem em puberdade ou não, antes da estação de monta, está influenciando a performance delas depois que elas têm o primeiro parto, como primípara aqui também, né? O que é muito interessante. Então, como recomendação, o que a gente faz com relação ao score de extrato reprodutivo, a gente geralmente faz essas avaliações de 4 a 6 semanas antes da estação de monta. O motivo desse timing, né, antes desse intervalo de tempo antes da estação de monta, é que se a gente vai numa fazenda onde a maioria das novilhas ainda não entraram em puberdade, a gente faz alguns ajustes nutricionais, né? A gente sabe que a nutrição, a gente pode empurrar as novilhas e aumentar a proporção de novilhas ciclando se a gente aumentar o plano nutricional dessas novilhas. Então, quando a gente percebe que as novilhas estão um pouco para trás, a gente faz esses ajustes, né? E, geralmente, a gente usa como recomendação que pelo menos 50% das novilhas tenham um score de extrato reprodutivo 4 ou 5, que é uma estimativa indireta de que essas novilhas já atingiram puberdade. Ou seja, um mês antes da estação de monta, a gente espera, dentro da nossa população de novilhas aqui, que aproximadamente 50% delas já estejam ciclando. Uma coisa interessante que alguns produtores decidem fazer aqui também, eles pegam e descartam as novilhas de extrato reprodutivo 1, vários produtores não descartam, eles vão inseminar essa novilha. Ultimamente, o que determina essa decisão é o custo por novilha inseminada de cada uma das fazendas, né, que vai influenciar essa decisão aqui. Mas o negócio interessante é que quando a gente está fazendo essa avaliação ginecológica, antes da estação de monta, a gente consegue identificar novilhas que são free mart, ou que tem alguma anomalia do ponto de vista reprodutivo, né, e a gente chama dessas novilhas direto para o confinamento. Com relação à fisiologia da puberdade, né, aqui a gente tem um gráfico, o Mike Day apresentou no Novos Enfoques, ilustrando, a gente adicionei esse score de extrato reprodutivo aqui embaixo. Então, ilustrando como novilhas em diferentes scores de trato reprodutivo têm um perfil fisiológico diferente. A gente sabe que a novilha, conforme ela vai do período pré-púbere para o período peripúbere para o período púbere, ela tem uma diminuição no efeito de feedback negativo do estradiol, né? E essa diminuição no efeito de feedback negativo do estradiol altera o padrão pulsátil de LH, né? A gente vê um aumento na frequência dos pulsos de LH. E a gente também vê mudança na característica das estruturas ovarianas, né? Então, chega a um certo ponto, quando essa novilha está chegando perto da puberdade, a gente tem uma mudança, né, nesse perfil de feedback do estradiol, que passa a ser um feedback positivo, né? Que em combinação com esse perfil mais pulsátil de secreção de LH, induz um pico pré-ovulatório de LH, né, que vai induzir a ovulação do folículo dominante e a formação do primeiro CL, né, ou seja, essa novilha vai ter oficialmente entrado em puberdade, vamos dizer assim. E uma coisa que é muito interessante, que tem tido bastante trabalho agora, que eu acho que é uma área muito interessante no futuro próximo, nos próximos 5 a 10 anos, a gente vai ver, muito provavelmente, ver bastante recomendação nesse sentido, mudando, né, com relação a como a gente recria novilha, né, e desenvolve novilha aqui nos Estados Unidos. Esse aqui é um gráfico do Mike Day também, onde ele dividiu as novilhas aqui em diferentes períodos de desenvolvimento, né, a gente tem o período infantil aqui, período pré-púbere, período peripúbere e período púbere aqui. E aqui é interessante, entre os 2 e os 6 meses de idade, ele divide aqui o período pré-púbere entre o período de desenvolvimento e um período estático, né? E o que tem bastante literatura aqui agora mostrando, e eu vou mostrar alguns desses dados para vocês aqui hoje, é que durante esse período de desenvolvimento, essa aqui é a idade, tá, dessas novilhas, isso aqui é uma novilha taurina, né, esse diagrama é feito para novilha taurina. E o que a gente tem visto aqui, que várias pesquisas têm mostrado isso, é que durante esse período específico de desenvolvimento aqui, as novilhas têm maior suscetibilidade ao efeito da dieta de alto concentrado
durante o desenvolvimento e o efeito que essas dietas de alto concentrado têm em induzir puberdade, né, do ponto de vista nutricional. A gente sabe que nutrição é um dos principais fatores regulando a puberdade, o evento da puberdade em si, né. Então, do ponto de vista fisiológico, o que vários pesquisadores têm mostrado, agora vários grupos independentes têm mostrado a mesma coisa, é que esse período aqui é um período de maior suscetibilidade à exposição dessas novilhas à dieta de alto concentrado. E eu vou mostrar aqui, do ponto de vista fisiológico, muito rápido, para vocês que estão mais interessados aí a fundo nessa parte da fisiologia, né, da puberdade, da nutrição manipulando essa fisiologia da puberdade, eu realmente recomendo vocês darem uma olhada nos trabalhos do professor Rodolfo Cardoso, no Texas A&M, junto com o professor Gary Williams, e antigamente o Marcel também, né, tinha feito muito trabalho nessa área. Nos últimos 15 anos, eles mostraram, eles elucidaram muito desses mecanismos, né, pelo qual essas novilhas que estão expostas a uma dieta de alto ganho durante aquele período de desenvolvimento específico, né, eles chamam de período juvenil, aqui, essas novilhas, elas têm uma mudança no perfil metabólico delas, né, então, essas novilhas têm um aumento na concentração circulante de leptina, de insulina e de IGF-1, né, quando elas são expostas a essas dietas específicas. E essa mudança de perfil metabólico, ela induz umas mudanças fisiológicas a nível celular no hipotálamo, né, então a gente tem um aumento na expressão de alguns genes, a diminuição de expressão de outros, eu não vou entrar muito em detalhe hoje, mas o que é muito interessante que eles mostraram com experimentos de imunofluorescência, é que essas células não só estão funcionando diferente, mas a plasticidade delas está diferente, né? E o que eles mostraram aqui, o contato entre diferentes neurônios que regulam o processo da puberdade no hipotálamo está sendo alterado por essas dietas de alto ganho durante específicos momentos do desenvolvimento da novilha. Um exemplo são os neurônios que são positivos para o neuropeptídeo Y, né? Que ele diminui o input desses neurônios, que tem um efeito de feedback negativo, eles diminuem, um efeito negativo, né, na secreção de NRH, eles diminuem as projeções desses neurônios que estão realmente chegando aos neurônios de NRH, que é muito interessante do ponto de vista fisiológico. E eles foram além, na verdade, eles mostraram que várias dessas mudanças fisiológicas estão associadas a mudanças epigenéticas, ou seja, a gente sabe que mudança epigenética está relacionada ao efeito a longo prazo, né, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar dos termos de imprint metabólico e programação fetal, que é essa ideia pelo qual algumas técnicas de manejo que a gente faz, né, principalmente de dieta, programa a fisiologia do animal a longo prazo, né, ou seja, a gente pode, nesse exemplo de imprint metabólico, oferecer uma dieta de alto grão no começo da vida produtiva dessa novilha, né, naquele período juvenil, isso vai influenciar a fisiologia reprodutiva dela quando ela tem 14, 15 meses de idade, né. Esse é o conceito de imprint metabólico. O conceito de programação fetal está mais relacionado à gestação, né? Ou seja, como a gente trata a vaca durante a gestação, isso também está influenciando a fisiologia do feto, de maneira que essa vaca, depois que ela pare, a progênie dela vai ter uma mudança de performance, né? Eu não vou entrar muito em programação fetal hoje, mas eu queria mencionar brevemente que, assim, hoje já tem trabalhos mostrando que, dependendo da dieta que a gente usa durante a gestação, a gente pode mudar a performance da progênie da novilha, né? Ou seja, se uma vaca está gestando um feto fêmea, né? O manejo nutricional dessa vaca prenha está mudando a performance dessa novilha depois que ela nasce, né? Que é muito interessante também, e tem bastante trabalho fisiológico aqui, aparecendo agora, tanto do grupo do professor Cardoso, como alguns outros grupos, mas também bastante trabalho aplicado, né, o professor Felipe Muriel, na Universidade da Flórida, também é ex-aluno da Conapec, tem feito uns trabalhos muito legais na parte de programação fetal do ponto de vista aplicado. Falando no Felipe Muriel, vou mostrar um trabalho dele de 2014, que eles fizeram, que eles exploraram esse conceito, né, de maior suscetibilidade às novilhas à dieta de alto grão durante aquele período juvenil, né. O que eles fizeram aqui nesse experimento, eles tinham novilhas que foram recriadas em 4 sistemas diferentes, né, 4 tratamentos diferentes. Então, eles tinham o grupo 1, que é esse NW aqui, essas novilhas foram desmamadas no sistema convencional, que elas são desmamadas aos 8 meses de idade, ok? Daí aqui a gente tem o grupo EW180, que é uma novilha que teve desmama precoce, né, ou seja, essas novilhas foram desmamadas aos 2 meses de idade,
e elas depois foram criadas no confinamento por 180 dias com uma dieta de alto grão. E se eu me lembro, se eu não me engano, elas estavam recebendo uma dieta 3% do peso vivo nesse experimento. A mesma coisa nesse terceiro tratamento, o EW90, essas novilhas tiveram desmama precoce aos entre 2 e 3 meses de idade, elas receberam concentrado, mas em vez de receber o concentrado por 180 dias, elas receberam concentrado só por 90 dias. E elas tiveram um quarto tratamento, que era a desmama precoce, mas com novilhas manejadas a pasto, com uma suplementação numa taxa menor, né, de suplementação com 1% de peso vivo, também uma suplementação de concentrado aqui também. Uma coisa que eu queria mencionar, antes de eu comentar um pouco dos resultados aqui, é que essa estratégia de desmama precoce não é utilizada em larga escala na indústria, mas tem alguns produtores que utilizam. E, geralmente, eles utilizam essa estratégia, principalmente em primípara, né, porque tem os dados lá os dados do grupo do John Archer, do Phil Muriel, mostrando que essas novilhas que as primíparas com desmama precoce tendem a ter uma melhor prenhez, né, na estação de monta subsequente. Uma coisa que é muito interessante dessa ideia da desmama precoce é que você realmente consegue manipular o programa nutricional dessa novilha, né? Porque você bota ela no confinamento, você consegue saber exatamente o que ela está consumindo. Isso num período de vida dessa novilha que ela é extremamente eficiente do ponto de vista de conversão alimentar. Então, existe um espaço para a consideração da desmama precoce aqui no nosso sistema de produção, em alguns contextos específicos, né, de preço de grão, de chuva, de disponibilidade de pastagem e de score de condição corporal para a vacada. Então, não é uma coisa de outro mundo, assim, experimental, somente experimental, né, fazer uma desmama precoce. É um negócio que tem gente fazendo no campo também. Então, o que é interessante, aqui a gente tem os dias do estudo, né, desse experimento do Felipe, aqui o peso das novilhas. Você pode ver que as novilhas que foram desmamadas, tiveram desmama precoce, elas ganharam mais peso, né, do que as novilhas que foram mantidas com as vacas, né, quando a gente põe essas novilhas de dieta de alto ganho. Isso aqui é o dia zero do experimento, mas isso aqui, o dia zero, equivale mais ou menos com essas novilhas tinham 2 meses e meio de idade, né. Então, o tratamento deles funcionou. Do ponto de vista de tempo, eu não vou mostrar o ganho de peso dessas novilhas depois da desmama, mas depois da desmama, todas essas novilhas foram manejadas num sistema exatamente igual. Ou seja, eles estavam tentando avaliar a taxa de ganho de peso dessas novilhas antes do desmame, né, naquele período que o cérebro da novilha é mais, que o hipotálamo da novilha é mais sensível a esse estímulo nutricional. Então, aqui a gente tem a porcentagem de novilha entrando em puberdade, e aqui é o dia do estudo, né, o dia 180 aqui é o dia do desmame, essas novilhas foram desmamadas com aproximadamente 8 meses de idade, e a partir daqui, todas essas novilhas foram manejadas do mesmo jeito, né. Nesse experimento, a cada 10 dias eles coletaram sangue, e eles avaliaram exatamente quando essas novilhas estavam entrando em puberdade, e que você pode ver, essa seta aqui, é o primeiro dia da estação de monta. Por mais que as novilhas estavam sendo recriadas, né, depois dos 8 meses de idade, num sistema idêntico, a manipulação nutricional antes, né, lá entre os 2 a 6 meses de idade, ou 2 a 8 meses de idade, aumentou, praticamente dobrou, o número de novilhas que estavam ciclando no começo da estação de monta, né? Lá, essas novilhas nesse experimento tinham bastante influência zebu, né? Então, são novilhas cruzadas, zebu taurina, o que é muito comum lá, eles observam mais ou menos 40% dessas novilhas estão ciclando no começo da estação, mas se eles fizeram esse tratamento de imprint metabólico, eles dobraram a porcentagem de novilhas que estavam ciclando no começo da estação de monta. Ou seja, essas estratégias de intervenção nutricional têm um potencial para aumentar o número de novilhas que está chegando no púbere na estação de monta, né, que é muito interessante. Não só a taxa de peso, ou aquele peso-alvo que a gente bota, né, nas novilhas, que é aquele 65%, mas quando essas novilhas estão ganhando peso, importa bastante. Agora, vou mudar um pouco o tópico aqui e falar um pouco de nutrição pós-IATF. É uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, tem 2 sistemas muito comuns de recria, a gente faz recria pasto e recria confinada, e tem uns trabalhos do George Perry, né, principalmente na região norte do país, é muito comum fazer essa recria no confinamento, inseminar essas novilhas com IATF, né, fazer um round de IATF nessas novilhas e soltar essas novilhas a pasto. E o que eles estavam observando a campo, em alguns experimentos, é que essas novilhas que são recriadas em confinamento, elas estavam tendo uma queda na taxa de prenhez comparado com as novilhas que estavam sendo recriadas a pasto. Os 2 grupos de novilha, né, os 2 perfis de tratamentos chegando ao peso similar, né, no momento da inseminação,
mas quando a gente soltava essas novilhas que estavam a pasto de volta no pasto versus essas novilhas que estavam no confinamento e foram para o pasto, eles estavam observando uma queda na taxa de prenhez das novilhas que estavam sendo recriadas no sistema de confinamento. Isso aqui é a recria pós-desmama, né, no sistema convencional. E o que eles observaram também, eles passaram a pesar essas novilhas na IATF e no desmame, e no primeiro DG, né, mais ou menos dia 30, depois da primeira IATF, eles perceberam que essas novilhas aqui, elas estavam perdendo peso, quando elas saíam do confinamento e iam para o sistema de pasto. Então, o grupo de George Perry, eles decidiram fazer um experimento mais fisiológico, né, onde eles pegaram, desenvolveram novilha no confinamento, e eles pegaram essas novilhas, sincronizaram elas, fizeram uma IATF no dia 0, né, e depois da IATF, eles colocaram essas novilhas em 2 tratamentos, né, um tratamento que era dieta controle, ou seja, para manter o mesmo ganho de peso, ou um tratamento com uma dieta de restrição. Essa dieta de restrição foi 80%, foi entre 80% e 50% dos requerimentos dessas novilhas de energia. E o motivo que ele fez essa restrição foi baseado na queda de peso, né, para imitar a queda de peso que eles estavam observando a campo, quando eles pegam essas novilhas que estão no confinamento e soltam no pasto, né. E o que foi muito interessante é que esse período de restrição, ou seja, os tratamentos foram só durante 6 dias. 6 dias depois da IATF, eles foram lá e fizeram um lavado uterino, né? Essas novilhas não foram superovuladas, isso é novilha exposta ao protocolo convencional de IATF, ou seja, induzindo somente uma ovulação. E o que é muito legal é que eles mostraram que expor essas novilhas a 6 dias de restrição alimentar, e não é uma restrição muito severa, mais ou menos 80% dos requerimentos de manutenção, né? Que imita o que estava acontecendo no campo, né, quando eles estavam soltando essas novilhas do confinamento para pastar, e eles fizeram a avaliação do consumo de matéria seca dessas novilhas, e eles criaram esses tratamentos para replicar o que eles estavam observando no campo. E quando você faz o lavado uterino, e eles fizeram, eles recuperaram esses embriões, como eu disse, no dia 6, né, o estágio de desenvolvimento desses embriões foi pior, né, do grupo de restrição, somente 6 dias de restrição aqui. E não só isso, a qualidade embrionária foi melhor nas vacas que estavam no grupo controle, nas novilhas que estavam no grupo controle, mas não só a qualidade embrionária, eles usaram alguns marcadores moleculares do laboratório para avaliar o número de células do embrião que realmente estavam vivas, né, e eles viram que o total de célula nos embriões recuperados das vacas que não sofreram restrição foi maior, e não só o total, mas a porcentagem dessas células que estavam viáveis, né, nesse embrião, no dia 6 de desenvolvimento, também foi maior nas novilhas que foram mantidas no tratamento de controle, sem restrição, mostrando que uma restrição sutil, 6 dias só de restrição, impacta a qualidade embrionária dessas novilhas pós-IATF, né, o que é muito interessante do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista prático, né, conforme a gente pensa nessas novilhas que estão sendo recriadas no confinamento e soltadas a pasto logo depois da IATF. E um trabalho legal que ele fez também, o grupo do George Perry, meio que uma prova de conceito, eles foram lá e fizeram esse sistema a pasto, né, eles tinham novilhas que foram recriadas em confinamento, daí metade dessas novilhas nesse experimento eles soltaram a pasto, e outra metade eles soltaram a pasto e fizeram uma suplementação de DDG para essas novilhas. E com uma simples estratégia de suplementação, eles mitigaram, né, aquela queda de peso que essas novilhas estavam tendo quando elas são soltas no sistema de pastagem, saem do confinamento e vão para o sistema de pastagem. E por eles evitarem essa queda abrupta no ganho de peso, curta e abrupta no ganho de peso, eles recuperaram a prenhez. Você pode ver que a prenhez foi significativamente maior quando eles suplementam essas novilhas no sistema de pasto. Ou seja, garantir que essas novilhas mantenham um plano nutricional depois da inseminação também é muito importante. E do ponto de vista de protocolo de sincronização, aqui nos Estados Unidos a gente mudou muito pouco as recomendações do protocolo de sincronização nos últimos 10 anos, provavelmente. Algumas mudanças pequenas, talvez o protocolo de 5 dias contra o protocolo de 7 dias, mas os protocolos mais comuns utilizados em novilhas, a gente tem os protocolos que a gente chama de longa duração. Esses protocolos podem ser feitos com MGA ou com CIDR, mas basicamente esses protocolos são recomendados para novilhas pré-púberes, né? Eles acabam funcionando como um protocolo de indução do Brasil. Mas o protocolo que a gente acaba trabalhando mais é esse protocolo de exposição curta para progesterona, né? Um protocolo de 7 dias, porque
a maioria dos grupos de novilhas que a gente acaba trabalhando, a maior parte dessas novilhas, como eu falei antes, 80%, às vezes 85% dessas novilhas já estão ciclando. Então, não tem um benefício muito grande de usar esse protocolo de longo, que a gente chama de protocolo de longo, a gente chama de protocolo longo aqui nos Estados Unidos, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe, o protocolo de ATF é bem diferente para o Brasil, né? Aqui a gente não pode usar estradiol, nem benzoato, nem cipionato, e a gente também não pode usar ECG. Então, a gente está bem limitado à prostaglandina, ao CIDR, e a gente usa bastante NRH também nos protocolos aqui. Se vocês quiserem discutir algum desses protocolos, vocês também fiquem à vontade na discussão. Mas acho que conforme a gente vai para o final do final dessa apresentação aqui, tem como a gente aplicar esses conceitos no Brasil, né? A resposta é claro que sim, né? Vários desses conceitos são aplicados no Brasil, não só são aplicados como eles aplicáveis para o Brasil, mas como eles estão sendo utilizados no Brasil, né? O pessoal intensificando, a gente tem visto o pessoal intensificando o processo de recria, né? Recriando novilha em confinamento, fazendo com que essas novilhas Nelore ganhem peso e cheguem com peso adequado no começo da estação de monta, e usando estratégia farmacológica, né? A novilha Nelore realmente se beneficia muito dessas estratégias farmacológicas para induzir ciclicidade, né? Os protocolos de indução de puberdade. Isso aqui é uma foto que eu tirei em 2014, na região de Porto Estrela, Cáceres, no Mato Grosso, um pouco antes de eu mudar para cá. E é uma fazenda que estava trabalhando com novilha precocinha, e assim, se você combina, né, um manejo nutricional adequado, né, com um protocolo de sincronização, de indução de puberdade, né, um protocolo sanitário legal, com certeza, emprenhar a novilha com 12, 15 meses pode ser uma realidade da pecuária brasileira, e a gente vê aumentando, né, o número de fazendas. A gente ouve falar o pessoal usando as precocinhas agora, né, do ponto de vista de seleção genética, etc. Então, aqui essa foto eu tirei no dia que a gente estava implantando esse lote de primíparas com 24 meses, chegando com excelente score de condição corporal, com bezerro de ATF no pé, sabe, uma pecuária, realmente é uma pecuária de precisão, né, que a turma fala. O pessoal gosta de falar da agricultura de precisão, mas é impressionante ver o que o pessoal tem feito na pecuária, principalmente no ponto de vista de manejo reprodutivo no Brasil, a parte de sincronização e ATF. Então, essa aqui é a recomendação, né, que o pessoal usa, os protocolos estabelecidos pelo grupo do professor Zequinha, protocolo de indução, com 12 dias de intervalo, um protocolo de 3 manejos aqui, né, esse intervalo aqui estabelecido pelo, se não me engano, parte da pós-graduação do Adnan, né, ele estava trabalhando com o professor Zequinha, e resultado de experimento e também de campo, né, quando você olha o benchmark do pessoal do Gerar, o pessoal da Unesp aí colocam junto, é impressionante, funcionam, né, esses protocolos a campo funcionam para induzir puberdade, emprenhar novilha zebuína cedo, ou seja, vários desses conceitos eles se aplicam no Brasil, né, e existe essa oportunidade de emprenhar novilha Nelore, sem dúvida, com 13 a 15 meses de idade. E só para a gente finalizar, queria lembrar, né, que quando a gente pensa nos fatores que influenciam fertilidade, né, a fertilidade, a taxa de prenhez é multifatorial, então a gente tem que levar todos esses fatores, e tem muito mais fator que influencia a fertilidade, que não está aqui, né, mas a gente tem que entender, né, que esses fatores que a fertilidade é multifatorial, né, então tentar manejar cada um desses aspectos para otimizar a fertilidade. E como consideração final, está chegando uma hora aqui, para finalizar a apresentação, né, as novilhas que emprenham no começo, as considerações finais, as novilhas que emprenham no começo da estação de monta, desmamam mais quilogramas de bezerro, né, elas têm melhor fertilidade, porque elas têm melhor fertilidade, elas também têm maior longevidade, dentro do nosso sistema aqui, né, a puberdade representa, sim, um desafio, seja com novilha taurina, zebuína, esse desafio é maior na novilha zebuína, mas a gente tem estratégia disponível, né, para sobrepor esse desafio, ou seja, manejo de ATF, manejo reprodutivo, seleção genética e nutrição, né, e com isso, queria agradecer de novo a oportunidade, né, do pessoal da diretoria, o professor Zequinha, eu, como qualquer outro ex-aluno da CONAPEC, eu sou eternamente grato à CONAPEC, a CONAPEC foi muito importante para mim, um processo muito legal, né, de formação aí do pessoal de Botucatu. Deixar bem claro que aqui, na Universidade da Geórgia, a gente está de portas abertas, né, para ajudar no que a gente puder, e se tiver alguma pergunta também, eu estou
uma pessoa que eu queria agradecer também, duas pessoas, é o Lucas e o Samir também, porque eles fizeram toda a tradução dos meus slides para essa apresentação também. Então, agradecer os meninos que estão ajudando a gente aqui, que fizeram a tradução desses slides para a apresentação aqui também. Com isso, acho que eu vou retornar para você, Caio, e abrir para pergunta e, de novo, agradecer vocês pela oportunidade. Beleza, Pedro. Em nome da Conapec, muito obrigado pela palestra e parabéns. Extremamente rica em informação. Tem algumas perguntas que foram feitas no chat, algumas você já falou sobre durante a palestra, mas eu vou fazer, se você quiser complementar com alguma coisa, você fica à vontade. Ou passar, você que manda. A primeira, existe algo que possa ser fornecido no CRIP para bezerras que influenciem na sua fertilidade? Então, eu não comentei de CRIP, porque tem os trabalhos do Reinaldo, né, do professor Reinaldo Cook, que mostram que esse mesmo perfil metabólico, né, que o Felipe Muriel induziu naquele experimento que eu mostrei para vocês, que resulta no aumento na porcentagem de novilha chegando, púbere, né, na estação de monta, a gente consegue induzir esse perfil metabólico de aumento de GF1, aumento de expressão de GF1 no fígado, quando a gente faz creep feeding também, né, durante esses mesmos períodos. Se eu não me engano, o experimento do Reinaldo, ele não viu diferença em puberdade, mas ele usou, se eu não me engano, foi um período bem curto, né, de creep feeding. Eu acho que tem bastante oportunidade para trabalhar com creep feeding, tanto em aumento na quantidade de creep feeding, né, mas também, não só no aumento na quantidade de creep feeding, mas também avaliando o timing do creep feeding, né, para garantir o consumo desses bezerros. Com relação ao ingrediente, no meu ponto de vista, eu não sou nutricionista, eu posso falar uma besteira aqui, mas do meu entendimento da fisiologia, mais do que o ingrediente em si, o importante é que a gente use uma dieta nessas novilhas cedo que causam aquelas mudanças metabólicas, né? Então, tem que ser uma dieta de alto índice calórico para mudar esse perfil metabólico, ou seja, aumentar concentração circulante de propionato, né? Aumentar a insulina, aumentar a IGF-1, aumentar a circulação de leptina, que esses sinais metabólicos que vão influenciar a função do hipotálamo, né, que vão ter aquele efeito de indução de puberdade. Então, eu também aqui indo de um lado para o outro aqui, mas assim, o importante é você usar um ingrediente que induz esse perfil metabólico. Beleza, obrigado. Tem mais uma aqui, da Amanda. Essa aqui acho que já, mas se quiser falar mais alguma coisa, algum trabalho que prove a eficácia de programação fetal influenciando positivamente na fertilidade das proles? Tem trabalho aplicado já também, né, os trabalhos que foram feitos do grupo do Rick Funston mostram que, principalmente suplementação de proteína no terço final da gestação, fizeram uma suplementação relativamente baixa de proteína no terço final de gestação, que eles mostraram melhor na qualidade de carcaça dos machos, né, mas não só isso, eles também mostraram maior taxa de prenhez nas novilhas de reposição, se não me engano foi 13% de aumento significativo, estatisticamente significativo, na taxa de prenhez de novilha que nasceram de vaca suplementada com progesterona. Do ponto de vista de modelo fisiológico, a gente tem experimento mostrando diferença no peso do ovário, né, experimento que eles abatem vaca e recolhem o ovário, diferença no peso da pituitária, dependendo de diferentes tratamentos durante a gestação. Assim, tem muita coisa acontecendo. Se a gente pensar uma novilha, né, que ela vai estar sendo inseminada com 15 meses de idade, do momento da concepção dessa novilha até a primeira IATF, né, que a gente está expondo essa novilha à primeira IATF, ela passou quase metade da vida dela dentro do útero da vaca, né. Então, assim, não é tão surpreendente assim, né, que o jeito que a gente trata a vaca influencia a performance da progênie, né. A gente sabe que a placenta, né, durante a gestação, funciona como se fosse um coxo daquele feto, né. Tem vários tratamentos nutricionais que influenciam a fisiologia da placenta, influenciam a quantidade de nutriente que está chegando para aquele feto. Elas geram um estado hipoglicêmico no feto na gestação. E, assim, tem muito o que fazer. Do ponto de vista de pesquisa, para quem gosta de pesquisa aí no futuro, quer ir para pós-graduação, pode
pós-graduação, a área de programação fetal, assim, é um universo sem fim. A gente tem uns 50 anos de pesquisa para frente, sossegado, sem ficar com dor de cabeça de que a gente vai responder todas as perguntas. Obrigado. A próxima pergunta é do Gian. Na sua opinião, algum dos meios de fornecer progesterona para a indução é mais eficiente? Injetável, implante ou MGA? Aqui a gente trabalha com... A gente não tem a progesterona injetável disponível, né? A gente sabe, tem trabalho que todos os 3 sistemas funcionam e funcionam bem. E assim, eu acho que depende de cada fazenda, né? Depende das suas possibilidades de manejo. Eu acho que a gente tem que entender o que funciona melhor para a gente. Aqui nos Estados Unidos, como a gente tem esse cenário de vários produtores que desenvolvem novilha, que fazem a recria da novilha no confinamento, o uso de MGA é muito popular. O custo do MGA é barato aqui também. Então, provavelmente, a gente não tem esse dado prático, né? Mas conversando com a turma, eu tenho a sensação que provavelmente o protocolo de MGA aqui é o protocolo mais utilizado, talvez ou o protocolo de MGA ou o protocolo de 7 dias do CIDA, são os mais utilizados com novilha. O MGA é muito popular aqui, nas regiões mais norte do país, onde o pessoal está usando novilha em confinamento. Funciona bem, se a gente consegue garantir que essas novilhas consomem a progesterona pelo período necessário, a gente sabe que funciona bem o protocolo de MGA também. Por mais que, às vezes, a gente tenha a sensação que a gente não está controlando muito bem, né, a administração desse progestágeno, se a gente tem um bom manejo de coxo ali, a gente consegue fazer essas novilhas consumirem e funciona bem. Obrigado. Bem respondido. A próxima é do Rodrigo Lemos. Parabéns pela excelente palestra. Como estão os índices de perda gestacional, principalmente entre 30 e 60 dias, das novilhas super precoces nos Estados Unidos? Vocês têm visto algum efeito do score do trato reprodutivo nesta perda? Abraço. Ô, Rodrigão, essa pergunta é boa, né? Porque a turma, eu ouço bastante pessoal falar no Brasil, né, das precocinhas têm um pouco mais de perda embrionária. A gente não... Essa perda embrionária tardia, né, perda embrionária tardia e perda fetal precoce, né, vamos dizer assim, entre o primeiro DG, 30 dias pós-IATF, e o DG final, vamos dizer assim, 90, 100 dias depois da IATF, aqui nos Estados Unidos ela vai estar variando entre 3% a 10%, né, o que a gente percebe, talvez tenha uma diferença maior em novilha, mas essa diferença não vai ser maior que 4% ou 5%. Eu sei que o Caio acabou de publicar uma revisão, inclusive a Cid, né, a primeira autora dessa revisão em 2020, que ele tem esses dados lá. Eu sei que tem uma diferença entre a paridade, né, é diferente entre novilha e vaca, mas eu sei que esses números estão entre 3% a 10%. O que a gente tem como dado de campo aqui também mostrando é que dependendo da fazenda, dependendo do touro, a gente sabe que o touro tem um papel, né, importante nessa perda embrionária tardia, esses valores vão estar entre 3% e 10%, né, das novilhas tendo perda embrionária tardia. E com relação ao score de trato reprodutivo, esse dado a gente não tem, Rodrigão, a gente não tem esse dado ainda, porque é difícil coletar esse dado aqui, porque o pessoal que está trabalhando com bastante score de trato reprodutivo, eles geralmente não fazem essa diferenciação. Muitas vezes eles fazem um DG final, né, porque a estação de monta é curta. Uma prática comum aqui nos Estados Unidos é fazer o DG 30 dias depois do final da estação de monta. Então, se você tem uma estação de monta de 60 dias, né, você faz o DG no dia 90, você consegue pegar todas as prenheses, né, e diferenciar a gestação de disseminação da gestação do touro de repasse. Então, é muito comum o pessoal fazer um ultrassom só. Então, a gente não gera esse dado aqui, infelizmente, né? Eu acho que é um dado muito interessante, e seria interessante ver esse contexto da novilha taurina, ver se elas estão tendo o mesmo perfil de perda embrionária tardia. Beleza, obrigado. A última pergunta que tem aqui é do Nicolas. Existe alguma influência do temperamento na puberdade de novilhas? E se sim, como melhorar o temperamento de uma maneira prática em sistemas extensivos como os adotados no Brasil?
A resposta à primeira pergunta é sim, né? A gente sabe que novilha que tem pior temperamento, elas entram em puberdade mais tarde, né? O Reinaldo fez bastante trabalho mostrando isso. E o legal, o Reinaldo tem uns trabalhos com aclimatação, né? Onde ele mostra que se você trabalha com aclimatação de novilha, você também faz com que essas novilhas entrem em puberdade mais cedo, né? As novilhas que estão acostumadas com manejo, estão vendo gente sempre, elas acabam entrando em puberdade mais cedo também. Do ponto de vista extensivo, isso é difícil, né, Nicolas? Essa é uma pergunta boa. Do ponto de vista experimental, a gente consegue mostrar isso, né? O professor Reinaldo mostrou isso, que a gente, conforme a gente acalma as novilhas, elas entram em puberdade mais cedo. Do ponto de vista prático, manejo, diminuir o estresse de manejo, né? É o que a gente pode fazer, né? Em sistemas extensivos. Sistemas mais intensivos, a gente pode, sabe, tentar passar um tempo maior com as nossas novilhas ali, mas a gente sabe que é difícil, né? Dia a dia o pessoal é ocupado, então, sim, a gente sabe que é um negócio que está influenciando a porcentagem de novilha entrando em puberdade, e a gente sabe que é um desafio para essas fazendas grandes fazerem essa aclimatação. Então, o que a gente geralmente recomenda é tentar melhorar o máximo possível quando você está tendo contato com essa novilha, fazer um contato de uma maneira correta, né, do ponto de vista de manejo, usar boas práticas de manejo, e por assim vai. Beleza, então, Pedro. O que tinha de pergunta era isso. Se ninguém tiver mais nenhuma, a gente encerra por aqui. De novo, em nome da... Acho que o Zequinha quer falar. Ok, bom. Pedro, aí, muito obrigado aí por compartilhar com a gente os seus dados aí, o conhecimento, né? E eu tinha uma pergunta para a gente tentar entender por que está diminuindo o número de vacas? Qual que é a explicação que a turma está dando que está diminuindo o número de vacas, né? Não diminuiu a produção de carne, mas diminuiu a de vacas, né? Então, o que que... Eu não... A variação do número de vaca tem uma influência no preço, né, Zeca, do ponto de vista curto, né, quando a gente olha intervalo de 10 anos, assim, o preço aqui é bem cíclico, né, a cada 10 anos o preço sobe e desce, assim, tem um padrão bem cíclico aqui. A gente sabe que esse padrão cíclico, conforme o preço, né, da carne aumenta ou diminui, o número de vacas sendo abatida vai aumentar ou diminuir, né, se o preço está bom, às vezes o pessoal acaba... quando o pessoal começa, o preço está baixo, o pessoal começa a descartar, o preço está bom, o pessoal começa a descartar, isso vai influenciar a oferta de carne e por assim vai, né? É cíclico, né? Dependendo da oferta de carne, a gente tem um aumento e uma diminuição. Isso a longo prazo, mas essa tendência que a gente vê de diminuição do número de vaca é nos últimos 50 anos, né? Eu não sei se a gente sabe exatamente por quê, né? Eu, particularmente, não sei. O que a gente vê aqui é um aumento bem grande também do custo de produção de vaca. O custo de mantença de produção de vaca está aumentando muito. Eu não sei se esse é um fator também que está influenciando o número de vacas. Do ponto de vista dessa variação nesses últimos 40, 50 anos, né? Em intervalos curtos de tempo, a gente sabe que é oferta, né, o preço de bezerro, oferta e demanda, o número de animal sendo abatido, o número de vaca sendo descartada, ele muda, né, de acordo com o preço. Mas, a longo prazo, eu não sei te responder o motivo, Zé. Não, fiz o comentário porque eu acho que isso é muito importante para nós aqui no Brasil, né? Porque não é fácil recuperar o rebanho de fêmeas, né? Então, se nosso maior competidor de qualidade, Estados Unidos, tem menos vacas, né? Quer dizer que eles têm menos potencial de responder rapidamente uma demanda de carne mundial. Então, é só para pensar que o nosso potencial de produção de carne aumenta, porque na realidade o competidor não tem capacidade de reagir no curto espaço de tempo, igual você citou. E não tem jeito de eu produzir mais carne aumentando mais 3 arrobas por animal ao abate, né? Não tem mais esse espaço, né? Tem que produzir quantidade de animais mesmo. Acho que é um bom alento para a turma aí que quer trabalhar na cria, né? Mas muito bom. E uma coisa que a gente está vendo muito aqui, Zé, que o pessoal eles estão pegando pesado na qualidade, né? Eles estão prezando muito por uma carne de maior qualidade do ponto de vista de marmoreio, né, de experiência do consumidor. Eu acho que exatamente esse é um dos motivos, né? Porque eles entendem algumas das limitações, né, do sistema daqui. Principalmente para competir num mercado de commodity, né?
onde o preço de produção aqui é muito alto, relativamente, então eles têm que valorizar a qualidade. E assim, tem funcionado. Assim. Os dados de qualidade de carcaça nos últimos 20 anos é impressionante. A porcentagem de carcaça que recebe, que eles têm aquele sistema de codificação de carcaça, a quantidade de carcaça que está recebendo os selos de classificação superior tem aumentado muito nos últimos 20 anos. Então, a indústria está pesando bastante, assim, tanto do ponto de vista genético, né, de seleção para animal para marmoreio e tal, mas como do manejo em si para aumentar a qualidade. Muito obrigado, Pedro. Com você aí, Caio. Obrigado, Zequinha. Bom, Pedro, eu acho que é isso então. Mais uma vez, parabéns pela palestra. Obrigado em nome da Conapec, foi excelente. E para o pessoal aí que for participar da palestra de amanhã, o link para quem recebeu o e-mail está no e-mail, ou se não, está na bio do Instagram da Conapec. Então é só entrar lá, vai ser amanhã, no mesmo horário. Todo mundo convidado a participar. Pedro, se você puder ficar na chamada só para... A gente vai tirar uma foto aqui, um print da tela para colocar na internet depois. Beleza. Devia ter cuidado do cabelo. É isso. Ô, Pedro, e como é que tá sendo o bezerro de vaca holandesa? Tá impactando bastante, não? Tá. Tá. O pessoal que está mexendo nessa área aí, o mercado está crescendo muito, Zé. Mas você não tem os dados de quantos por cento dos bezerros nascidos de corte hoje são de vacas holandesas? Você tem esse dado, não? Eu sei que a maior parte do sêmen de corte vendido nos Estados Unidos por algumas empresas que eu conversei já vai estar indo para a vaca de leite. Né? Ou seja, está indo mais bezerro de corte na vaca de leite do que na vaca de corte. Sêmen, né? E com relação à porcentagem do mercado de carne, 20% da carne dos Estados Unidos ela é produzida como subproduto da indústria do leite, né? E assim, a gente está vendo, Zé, com uma mudança de dinâmica e de mentalidade nessa área, né? Então, outro dia eu estava fazendo um tour, né, numa central, e olhando os tourinhos de central, né, vendo o DEP e tal, eu percebi que tinha uns grupos de genética que eu nunca tinha ouvido falar, né, nos rebanhos daqui. E eu perguntei pro cara que estava dando tour pra gente, e agora tem muito rebanho melhorador de produtor de leite, né? Então eles estão fazendo a seleção específica de touros do ponto de vista genético, e mandando esses touros para a central para ser utilizado em vaca de leite. Mercado diferente mesmo, hein? Então, os caras, tá fazendo bastante sentido, né, usar sêmen de gado de corte em vaca de leite, tem aumentado muito o uso de sêmen de gado de corte em vaca de leite. Não só isso, mas os técnicos, né, estão se adaptando. Então, a gente vê gente fazendo com trabalho, gerando DEP específica, né, para touro de corte, vamos supor, um touro Angus ou um touro cimental preto, como que gerando DEP específica com dados de fazendas leiteiras, né, usando esses touros de corte em vaca leiteira, porque a DEP muda um pouco, né, se você gera DEP num banco de dados coletado em fazenda de corte contra um banco de dados coletado em fazenda de leite, né. Então, tem bastante gente trabalhando, refinando essas DEPs e criando essas DEPs específicas, né, para o pessoal do leite. E o pessoal tá entrando pesado, né, tem gente até produzindo embrião aqui, Zequinha, com empresa produzindo embrião com ósseo de frigorífico, né, de vaca de corte, para transferir em vaca leiteira de, vamos supor assim, de baixa fertilidade, né. Eles já estão conseguindo o número suficiente de reposição, né, vinda de novilha holandesa. Então, o resto das gestações, nas fazendas grandes de leite, eles estão transferindo embrião de corte. É um mercado novo, né? É 100% de corte, né? Então, ele é mais desejável, assim, vamos dizer assim. É impressionante. E o produtor de leite aqui, eles são muito rápidos e muito dinâmicos na tomada de decisão, e eles são muito para frente, assim, né, do ponto de vista de tecnologia. Faz sentido? Não, beleza. Pum.
Tipo, os caras adotam a tecnologia, né? É muito diferente do pessoal do corte. Então, tem um debate, né, se isso vai vir, ou se é só um fenômeno, ou se veio para ficar. Parece que veio para ficar, não sei, não tenho opinião formada, mas está crescendo muito. Deve ter vindo para ficar, porque tem sobra de fêmeas em gado de leite, né? Então eles têm que produzir outra coisa, né? Porque senão não tem o que fazer com as bezerras, né? Exatamente. E é legal, porque todo o manejo de recria desses bezerros holandeses, né, ou cruzado, muda, né, recria, terminação, mantém-se desses bezerros, o tempo que eles ficam no confinamento é diferente, e no meio contraintuitivo, né, mas a maioria desses animais com genética holandesa, eles marmoreiam muito bem, né, então eles produzem uma carcaça boa do ponto de vista de marmoreio, mas eles produzem uma carcaça do ponto de vista estético, né, quando você olha o contrafilé deles, eles não é muito bonito, né? Ele é meio achatado, meio comprido. Então, a aceitação na gôndola não é tão boa. Então, tem gente trabalhando com estratégia para mudar, né? Isso. Tem, inclusive, um menino brasileiro, o Pedro Carvalho, tem feito bastante trabalho com isso. Com diferentes estratégias do confinamento para criar esse produto, né? Do que está vindo vamos dizer assim, coproduto, né? Da indústria leiteira, que se adequam bem, mas é impressionante, né, porque eles marmoreiam bem, produzem uma carcaça de qualidade. Muito bom. Você aí, Caio.